Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Querido irmão, hoje nós daremos continuidade ao estudo da revista Bases Bíblicas, que nós temos falado aqui, né? Pastor Hélio sempre gosta de voltar para essa câmera aqui. A gente tem falado tem estudado aqui essas lições, o pastor Hélio tem ministrado aos nossos corações. Hoje o pastor Hélio está participando da Academia Pastoral, é um encontro estadual, né, online, com vários pastores do estado de Minas Gerais, e ele está lá participando. Ontem quem pregou, né, na Academia Pastoral foi o pastor Paulo César, do Logos, do Grupo Logos, e hoje eu não sei quem vai estar falando lá não, mas assim, o pessoal gostou muito da repercussão, o pouco que eu assisti, gostei muito também. Então ele está participando agora da Academia Online, eu estou aqui com os irmãos para estudarmos bases bíblicas, e hoje o assunto é o homem. Nós vamos falar um pouquinho sobre o homem. O que é declaração doutrinária, o que nós podemos, através da Bíblia, entender quem é o homem, qual é a competência do homem, o que é a questão da situação do homem diante de Deus, a sua conversão. Vamos falar sobre os limites da individualidade ou do individualismo do homem. Vamos compreender biblicamente qual é a posição que nós devemos ter com relação ao homem. Então fique bem atento, Deus quer falar ao seu coração, quer te ensinar lições profundas com relação a isso, e o texto bíblico para poder te chamar a atenção com relação a isso é 1 Pedro 3, versículo 15, que diz assim: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Então, que a gente possa estar preparado para entendermos o nosso papel, a nossa compreensão sobre nós mesmos nessa conjuntura. Semana passada o pastor falou sobre a Trindade, né? Falou sobre Deus, Deus infinito, e hoje nós vamos falar sobre o homem, para que você possa compreender e isso aprofundar mais ainda a sua mente e o seu coração com relação ao indivíduo. E nenhuma denominação histórica teve um papel tão importante nesse processo com relação ao indivíduo como os batistas. Se você fizer um estudo na história dos batistas, você verá que houve sempre uma luta para que o homem pudesse expor seus pensamentos, suas crenças, entendendo ali que há limites, mas entendendo que o homem ele é livre para decidir, para tomar decisões, para opinar, para crer, para pensar. E isso ajudou muito em séculos passados, os debates que envolviam religiosidade nas academias, nas universidades, onde o pensamento era forjado. Os batistas sempre tiveram à frente. Na Declaração Americana, na Constituição Americana, você tem ali batistas que influenciaram essa questão da liberdade de pensamento, da liberdade de expressão, baseado na palavra, crendo que a palavra de Deus é mesmo um instrumento para mostrar a cada um de nós que temos liberdade. Mas essa liberdade ela é sem responsabilidade? Como é que é esse processo? Então, no decorrer da lição de hoje, no bate-papo que nós vamos ter hoje, eu quero convidar você a entender mais sobre esse assunto e como isso é importante. E vamos começar falando sobre a competência do homem. A declaração doutrinária batista, ela apresenta o homem como um indivíduo responsável por suas decisões. Diz assim o texto: o indivíduo, porque criado à imagem de Deus, torna-se responsável por suas decisões morais e religiosas. Ele é competente sobre a orientação do Espírito Santo para formular a própria resposta à chamada divina ao Evangelho de Cristo, para a comunhão com Deus, para crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor. Estreitamente ligada a essa competência está a responsabilidade de procurar a verdade e, encontrando-a, agir conforme essa descoberta e partilhar a verdade com outros, embora não se admita coação no terreno religioso. O cristão não tem a liberdade de ser neutro em questões de consciência e convicção. Cada pessoa é competente e responsável perante Deus nas próprias decisões e questões morais e religiosas. Então, presta bem atenção nisso que eu quero dizer aqui para você. Uma das grandes perguntas que não cala nunca: o homem tem livre-arbítrio?
O homem tem liberdade de escolher o que quiser, de fazer o que quiser? Bem, nunca o homem terá liberdade plena. O que é liberdade plena? É aquela liberdade total, de fazer o que quiser e não ter consequências com relação àquilo que ele faz, porque ele tem poder suficiente para suprimir qualquer consequência. Não, isso não existe para a humanidade. O homem sempre colherá consequências, boas ou más. O homem sempre vai colher um histórico que pode ser complexo ou pode ser benéfico. Isso vai depender muito das suas decisões, das suas escolhas. E a declaração doutrinária da nossa convenção, ela deixa muito claro ao dizer que o homem é competente o suficiente para dar respostas a questões que envolvem também a religiosidade. Apesar disso ser uma grande celeuma, uma grande dor de cabeça nesse contexto, eu gosto sempre de afirmar que o homem não é totalmente livre, mas o homem tem sim competência para tomar decisões. Aqui o texto que a gente acabou de ler, que está na sua lição, na página 96, ele diz que estreitamente ligada a essa competência está a responsabilidade de procurar a verdade e, encontrando-a, agir conforme essa descoberta e partilhar a verdade com outros. Então, o homem ele é competente o suficiente para conhecer a verdade com uma busca própria. Há exemplos históricos disso? Há exemplos históricos disso. Há muito tempo atrás, na Bahia, uma Bíblia foi jogada no lixo, há muito tempo atrás. Um homem conhecido como Coroné, dono de uma fazenda, achou essa Bíblia e começou a ler em casa. Houve ali uma conversão, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, e naquela conversão, ele foi competente o suficiente para começar um trabalho em sua casa. E depois missionários batistas o encontraram, e assim começou-se um trabalho naquela fazenda, onde ele construiu uma capela, e ali eles puderam se reunir para cultuar o Senhor. Querido irmão, você, eu, todos nós, somos responsáveis por aquilo que pensamos, por aquilo que falamos, por aquilo que envolve as nossas ações. Por isso que Romanos nos ensina que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Para que eu vou dar conta de si mesmo a Deus, se eu não sou competente para tomar uma decisão? Se eu não sou competente para poder chegar a um denominador comum, a um raciocínio, e a algo também que envolve o espiritual. Se eu busco ao Senhor e não consigo achar uma resposta, algo está impedindo, mas eu sou competente para essa busca. Se Deus não quer me dar a resposta, é outra conversa, mas há uma competência no homem, para que o homem possa buscar. Lutero deixou a sua contribuição com relação a esse assunto, e Timothy George, em sua Teologia dos Reformadores, falou sobre isso, e olha que interessante, a maior contribuição de Lutero à eclesiologia protestante foi a sua doutrina do sacerdócio de todos os cristãos. Contudo, nenhum outro elemento de seu ensino é tão mal compreendido. Vou parar aqui, depois vou continuar a leitura. Então foi Martinho Lutero, na Reforma, naquele momento em que a igreja precisava rever valores, conceitos, pensamentos, ideias, teologias, ele chega de uma maneira precisa e diz: todo ser humano é competente o suficiente para chegar diante de Deus e apresentar sua vida, apresentar seu ser, se entregar. Todo ser humano é isso. E seu sacerdote? O que o sacerdote fazia lá no Antigo Testamento, gente? Ele entregava a oferta. Ele é aquele que chegava diante de Deus e entregava ali a sua oferta, a sua oferenda, para que algo acontecesse mediante aquilo que Deus já havia falado. Olha, você trouxe bode, vai acontecer isso. Trouxe carneiro, isso, aquilo, outro. Mas o povo de Israel não podia fazer isso, porque quem tinha acesso era só a tribo de Levi, que eram os sacerdotes. Com a chegada de Cristo, nosso sumo sacerdote, nosso grande sumo sacerdote, ele passou para todo aquele que tem o Espírito Santo essa tarefa, de chegar diante de Deus, de entrarmos no novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, nós temos acesso.
livre acesso a Deus. Isso é o sacerdócio de todos os crentes. E aí ele diz: contudo, nenhum outro elemento de seu ensino é tão mal compreendido. Por quê? Porque nós, com o decorrer do tempo, criamos algumas barreiras para se chegar a Deus, e ai de você se não cumprir tais barreiras. Olha o que Timothy George diz aqui mais um pouco. Para alguns, isso significa apenas que não há mais sacerdotes na igreja. É a secularização do clero. Mais comumente aceito, as pessoas acreditam que o sacerdote de todos os cristãos implica que cada cristão é seu próprio sacerdote, e assim possui o direito do julgamento privado em assuntos de fé e de doutrina. Então ninguém, irmão, olha que coisa maravilhosa, ninguém pode julgar você. Se alguém chegar perto de você e falar assim: não, mas essa experiência que você está contando é absurda, isso que você está falando que aconteceu com você, isso é no âmbito religioso. Ninguém pode julgar você e falar que você não viveu aquilo, que você não experimentou isso, que você não crê nisso, que você não define. Por quê? Porque todos os que têm o Espírito Santo do Senhor são sacerdotes, têm o direito do julgamento privado. O que é isso? É o direito de saber apenas aquilo que Deus quer que seja feito. Falar apenas aquilo que Deus quer que seja feito. Gente, isso é importante demais, Ambos os casos constituem perversões da intenção original de Lutero. A essência da sua doutrina pode ser expressa numa única frase: todo cristão é sacerdote de alguém e somos todos sacerdotes uns dos outros. Então eu posso chegar diante do Senhor e ter liberdade diante do Senhor, e posso levar o seu nome a Deus, e você pode levar o meu nome ao Senhor, porque você também pode ser o meu sacerdote, você pode ser um instrumento para chegarmos ao Senhor. Então, irmãos, entenda bem esse processo, porque na verdade há muitas pessoas que erram nisso aqui. Deixa eu ser um pouquinho mais específico para você me entender, querido irmão, querida irmã. Tem pessoas que não fazem nada se o pastor deles não disser para fazer. Tem pessoas que não tomam uma atitude. Eu preciso que o meu pastor ore, eu preciso que ele ore, eu preciso que ele fale o que eu tenho que fazer, porque eu não tenho segurança para fazer. Você não está exercendo um sacerdócio de todos os crentes que Deus deixou para você. Você pode chegar diante de Deus e chegar à sua conclusão, e chegar ao seu entendimento. Por quê? Só há um mediador entre nós e o nosso Deus, que é Jesus Cristo. Ninguém pode se colocar, eu não posso me colocar na frente de você e Deus, eu não posso. Eu posso interceder. O que é interceder? É pedir a Deus por você. Mas o caminho entre você e o Senhor só tem um meio ali. Esse meio é Jesus. Não há outro mediador entre nós e o nosso Deus. Fora disso é problema. Então, se você é ensinado, ou foi ensinado, que você precisa urgentemente que o pastor ore por você, porque se o pastor não orar por você, alguma coisa de errado vai acontecer, te ensinaram errado. Você tem total livre acesso a Deus para orar. Você tem liberdade, competência o suficiente para crescer, para amadurecer e chegar diante do Senhor e orar, e ali então ouvir a sua resposta e crescer. Mas então eu não preciso procurar o pastor para orar por mim? Lembre-se, intercessão, nós vamos clamar ao Senhor por você, vamos pedir ao Senhor por você, mas mediador só tem Jesus. Ele é o único que, se realmente chegar para Deus e falar assim: não cede, não faz, não dá, aí a conversa toma outro rumo. Agora não tem como. Outro pastor? Não tem como. Nós intercedemos, a única vontade que será feita é a do Pai. Por isso, querido, entenda bem, Lutero rompeu decisivamente com a divisão tradicional da igreja em duas classes, clero e laicato. O clero é aquele constituído pelos líderes religiosos da igreja, no caso da época, a Igreja Católica Romana, na qual Lutero fazia parte desse processo. E quem é o laicato? O laicato é o leigo, é aquele que não teve a oportunidade de aprender o que o padre aprendia na época.
Porque hoje a questão do leigo na igreja hoje ficou muito complexa, porque há irmãos que estão sentados no banco da igreja que não têm o curso de bacharel em teologia, não têm a formação teológica, mas conhecem muito bem da palavra, conhecem muito bem de Deus e até da teologia, são profundos, buscam estudar, estão sempre querendo aprender mais coisas, aprender mais ensinamentos. Então, às vezes a pessoa está sentada no banco, ela não tem o título e a ordenação pastoral da denominação, mas leiga ela não é, porque ela cresceu, ela se capacitou mais ainda. Mas também não é do clero, porque ela não foi ordenada a um processo. E aí, esse sacerdócio, ele deriva diretamente de Cristo, não vem de homens, vem diretamente do Senhor. Somos sacerdotes como Ele é sacerdote, filhos como Ele é filho, reis como Ele é rei. Então, há uma necessidade de um entendimento, porque isso é competência nossa. Nós temos sim liberdade de chegar diante do Senhor, orar a Ele, clamar a Ele e ter um relacionamento profundo com o Senhor, sem precisarmos de ninguém. Isso te assusta? Mas isso está aqui, é parte daquilo que nós cremos como batistas. Você é competente para isso. O sacerdócio de todos os cristãos é tanto uma responsabilidade quanto um privilégio, um serviço tanto quanto uma posição. Deus nos fez como um corpo. A imagem favorita usada por Lutero é um bolo, quer dizer, há uma mistura, há uma mescla de materiais ali que formam um corpo, né? Que formam o bolo. Nessa unidade e igualdade em Cristo, nossa unidade e igualdade em Cristo é demonstrada por nosso amor mútuo e nosso cuidado uns pelos outros. Para nós batistas, o sacerdócio de cada crente tem a seguinte definição. Então, presta bem atenção para você entender como cada um de nós deve começar a entender e a pensar sobre o assunto. Primeiro, cada homem pode ir diretamente a Deus em busca do perdão através do arrependimento e da fé. Você não precisa de ninguém para chegar diante do Senhor e falar: pastor, mas fulano ainda não é crente, fulano ainda não tem o Espírito Santo de Deus. Se ele dobrar o joelho e clamar ao Senhor por arrependimento, por fé, Deus vai dar? Vai. Deus dará o perdão, Deus dará a paz, Deus dará, porque um coração contrito e quebrantado Deus não rejeita. Uma pessoa que chega diante do Senhor e fala: errei, pequei, falhei, ela não precisa ser salva para que Deus ouça aquela oração. Então toda a humanidade, para o arrependimento, para a busca pela fé, para a busca de perdão, ela tem liberdade de chegar diante do Senhor e crescer diante do Senhor. Segunda coisa importante, ela não necessita para isso de nenhum outro indivíduo, nem mesmo da igreja. Ela pode muito bem chegar diante de Deus, num quarto, num banheiro, numa sala, aonde ela estiver, ela tem liberdade de chegar diante do Senhor e falar: Pai, pequei, Pai, me ajuda, Pai, me orienta, Pai, me mostra a Tua vontade, Pai, eis-me aqui, envia-me a mim. Outra coisa importante, que a gente tem que gravar muito bem na nossa mente, no nosso coração, é: há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus. Volto a dizer, se você está colocando homens e mulheres como mediador, não como intercessor, mas para eu orar eu tenho que procurar a irmã fulana, para eu fazer tal coisa eu preciso da irmã Beltrana, eu preciso que o pastor ore, porque a oração dele, cuidado, você pode estar com um pé na idolatria, e isso é pecado. Você pode estar querendo, sem perceber, agindo numa ótica de mediação. Não, só há um mediador, que é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Isso é muito claro na Bíblia, Timóteo deixa bem claro essa questão. Outra lição importante também para nós é: depois de tornar-se crente, a pessoa tem acesso direto a Deus através de Jesus Cristo.
Ele desenvolveu o novo e vivo caminho. Ele é o caminho. Então, através dele, através de Cristo Jesus, nós chegamos até o nosso Deus. Glória a Deus por isso. Por isso, irmãos, a importância de se pregar o Evangelho às pessoas. Quando pregamos o Evangelho às pessoas, nós estamos ajudando essas pessoas a terem acesso direto a Deus, liberdade em Deus, relacionar-se com Deus. Por isso a importância do discipulado. Quando as pessoas caminham uns com os outros num discipulado, num entendimento de relacionamento profundo com o Senhor, elas crescem cada vez mais. Outra questão importante é que ela outorga no sacerdócio real, que lhe outorga ela entra no sacerdócio real, a pessoa entra no sacerdócio real, que lhe outorga o privilégio de servir a humanidade em nome de Cristo. Já que eu tenho acesso a Ele, eu posso aprender dele para servir as pessoas no nome dele. Eu não preciso esperar ninguém falar comigo o que eu tenho que fazer. Eu não tenho que esperar. Se eu sei que o meu vizinho, se eu sei que um amigo está precisando, está necessitado, está passando por luta, eu não tenho que esperar a denominação tomar uma decisão, um grupo A, B, C tomar uma decisão, a Assembleia Geral. Não. Eu tenho a liberdade de esticar a mão, porque eu tenho livre acesso ao Senhor. Isso é importante, irmãos, porque a gente fica esperando do outro, né? Nós já temos o Senhor em nós, já temos o Senhor conosco. A pessoa também deverá partilhar com os homens a fé que acalenta e servi-los em nome e no Espírito de Cristo. Então, já que eu tenho liberdade, livre acesso, sou um sacerdote, eu preciso também servir as pessoas, também partilhando, né, da fé que traz paz ao coração do homem. O sacerdócio do crente, portanto, significa que todos os cristãos são iguais perante Deus e na fraternidade da igreja local. Cada cristão, tendo acesso direto a Deus e através de Jesus Cristo, é seu próprio sacerdote e tem a obrigação de servir de sacerdote de Jesus Cristo em benefício de outras pessoas. Entendeu isso aqui? Olha como isso aqui é importante. Existe um espírito demoníaco no nosso meio chamado terceirização. Já ouviu falar esse termo, terceirização? A gente pega e faz assim: rapaz, meu vizinho ali está no ponto para ganhar ele para Jesus, vou chamar o pastor, vou chamar o irmão fulano que tem mais experiência. Quer dizer, a hora de você que tem o Espírito Santo de Deus, agir como um sacerdote de Cristo, você joga para outro. Você tem competência para ser esse instrumento, você tem competência para ser isso. Infelizmente, no decorrer da história, nós começamos a terceirizar aquilo que Deus nos capacitou para fazer, e esperamos que alguém faça por nós, e aí pagamos, e aí fazemos com que o outro faça. Mas biblicamente falando, você, eu, todos nós temos a liberdade, a força, o poder, a competência de sermos instrumento para a cura de pessoas, para a restauração de pessoas, para a libertação de pessoas. E aguarda isso que eu vou dizer para você. Isso mostra a sua maturidade. Não é o tempo de igreja que mostra a sua maturidade. Não é porque você nasceu e foi criado numa denominação X ou Y. Não é porque você tem 300 anos de igreja batista que você está apto a viver de acordo com o que agrada ao Senhor. Não. É quando você assume o seu papel de sacerdócio de todos os crentes. Quando você entende que o seu papel, a sua competência, já foi dada pelo Senhor, no Espírito e em Cristo Jesus, para você viver. Mas você terceiriza, você joga para alguém essa bola. Não, eu não sei, não, isso aí é o pastor que sabe fazer. Não, isso aqui, ok, irmãos. Há questões que envolvem as funções na instituição, que é do pastor fazer. Há questões que envolvem os maduros fazer. Vou dar um exemplo. Se você for lá em Tiago, você vai encontrar um texto que fala assim: se houver alguém enfermo, chama os presbíteros. Eles vão ungir com óleo e a oração de fé vai curar o enfermo. Lembra desse texto lá de Tiago 5? Então, a palavra presbítero no grego é presbíteros. Presbíteros significa idoso, experiente, ancião. Não é pastor.
Está entendendo? Nós colocamos função aonde é dom, aonde é uma capacitação espiritual do Espírito. Nós colocamos função. E isso é errado. A mesma palavra presbiteros você vai encontrar em Atos 2, quando Pedro, citando Joel, fala: os velhos terão visão. A palavra ali grega é presbiteros. A ideia é que os experientes terão visão, os que têm mais maturidade terão visão. Não é os que têm cargo, é os que têm maturidade. E nós atrapalhamos o processo, por quê? Porque abraçamos uma ideia católica romana do clero, aonde o clero tem que ter mais poder que os outros. Está errado. Todos nós temos livre acesso igualmente, assim como um pastor formado em teologia, com bacharel, com diploma na parede, tem acesso a Deus. Você, irmão semi-analfabeto, com dificuldade de leitura, de complicações talvez na interpretação, também tem liberdade de chegar diante do Senhor e falar assim: eu quero mais de Ti, eu quero ser cheio do Espírito Santo do Senhor, eu quero crescer mais no Senhor. Você tem essa liberdade. Vamos seguir em frente, porque tem muita coisa para conversar aqui, e eu estou indo no primeiro ponto, tem mais alguns pontos ainda para a gente conversar. Então, está entendido, você é competente, e você vai dar conta de si mesmo ao Senhor. Ah, mas o pastor não foi lá em casa. Ah, mas o irmão fulano, que é diácono, não foi lá em casa. Ah, mas Beltrano não foi lá em casa, Senhor. Mas, meu filho, eu te capacitei para você ser esse homem de oração, ser essa mulher de oração. Por que você não me buscava? Tiago fala: Elias foi homem como nós. Não fala que Elias foi pastor, Elias foi bispo, foi arcebispo, foi apóstolo. Não, Elias foi homem como nós. E ele orou e o sol parou. Está entendendo? Você é competente para ser muito mais no reino de Deus do que você imagina. Agora, tome uma posição você, com relação a isso. O segundo ponto da nossa lição fala sobre a situação do homem. O homem, na sua condição natural, é alguém que precisa urgentemente de um encontro com Cristo. Deixa eu tentar aqui resumir isso de uma maneira muito mais objetiva para você. Efésios nos ensina assim: vós estáveis mortos em vossos delitos e em vossos pecados. A palavra mortos no grego, geralmente, ela significa separado. Então, se você traduzir o texto, está assim: vocês estavam separados no pecado que vocês cometiam, nos delitos e erros e falhas e problemas e outras coisas mais. Essa é a condição do homem natural. Adão, ele é descendente de Adão. Mas quando esse homem encontra Cristo, quando esse homem ouve o Evangelho, e Cristo estende a mão para ele e fala: vem. Ah, queridos irmãos, essa condição de velho homem, ela se desfaz. Por isso que fala: aqueles que estão em Cristo, segundo aos Coríntios 5,17, os que estão em Cristo são nova criação. A NVI vem com o termo nova criação. A maioria das Bíblias, nova criatura. Aqueles que estão em Cristo são nova criação. As coisas velhas, que coisas velhas? A criação passada. Acabou. Eis que tudo se fez novo. Então agora, eu não vivo mais a condenação da condição natural. O que vai faltar em mim é a força para me manter vivo eternamente. Por isso que o meu corpo vai se desfazer. Por isso que o último inimigo a ser vencido é a morte. Porque o homem precisa enfrentar a morte ainda. Mas um dia esse inimigo vai se desfazer. O Senhor vai pisar sobre ele. E vai acabar com esse inimigo. Já não haverá mais morte. Quer dizer, não haverá mais separação. Nós não seremos mais separados do Senhor por toda a eternidade. E aí cabe a mim entender que esse processo nós chamamos de conversão, chamamos ele de metanoia,
de mudança de mente, aonde eu não penso mais como eu pensava, não raciocino mais como eu estou raciocinando, a coisa muda. Não sou mais eu, mas Cristo começa a viver em mim. A vida que agora eu tenho que viver, como Gálatas nos ensina, ela é pela fé. Eu não vivo mais com base na lógica, no raciocínio humano. Eu não vivo mais com base naquilo que eu acho que é legal, que é interessante. Não. Eu vivo com base naquilo que o Senhor traçou para mim, como filho amado que eu preciso viver, agradando meu Pai o tempo inteiro. E para isso, Deus provisionou a graça de Deus. Deus provisionou para nós misericórdia. Ele olhou para nós e falou: eu tenho compaixão desse povo. E eu resumo isso tudo num versículo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Irmão, quando a gente entende esse processo, entende esse amor que é de tal maneira, a gente começa a experimentar a salvação. A palavra salvação no grego, ela significa saúde. É porque antes a gente estava morto, a gente estava doente, a gente estava em crise. Mas agora não, nós encontramos aquele que nos deu saúde, mas saúde espiritual. Agora a gente consegue enxergar e, a despeito das circunstâncias, a gente caminha em paz. Por isso, minha irmã, meu irmão, entenda bem isso que eu estou dizendo. Porque, sem dúvida alguma, sem a graça do Senhor, nós caminhamos ainda na condição natural, de perdidos, de cansados, de sobrecarregados, de separados. Jesus veio para reconciliar, e Paulo fala que o ministério da igreja hoje é o ministério da reconciliação, porque nós estávamos mortos, estávamos separados, está na hora de juntar. Está na hora de aglomerar, essa é a aglomeração do bem, né? Está na hora de aglomerar com Cristo, de juntar com Ele. Querido, entenda bem essa questão. O homem em seu estado natural, ele é pecador, ele é falho, ele erra, e erra porque quer errar, e tem prazer no erro, na maldade, naquilo que o afasta e o separa mais de Deus. Daí então entramos agora no terceiro ponto da lição, que é a conversão. A conversão, essa doutrina, esse ensinamento que a palavra de Deus nos mostra, ela é naturalmente, como todas as outras doutrinas cristãs, é baseada nas Escrituras, desde que a conversão é uma experiência consciente ocorrida na vida de muitos. O testemunho da experiência pode ser acrescentado da palavra de Deus, mas esse testemunho, por mais valioso que seja, nada acrescenta à segura veracidade da doutrina ensinada na palavra de Deus. A conversão de um irmão, de uma pessoa em Cristo, precisa estar alicerçada na palavra de Deus. Romanos 10, 9 e 10 nos ensina que se com tua boca confessar Jesus Cristo como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. É nesse processo desse versículo, esses dois versículos, o 9 e 10 de Romanos 10, é que você entende toda a globalidade da salvação. Com o coração eu vou crer. Por que Paulo está dizendo com o coração eu vou crer? Porque o coração envolve vida, envolve minha vida. E com a boca eu vou confessar, envolve a razão, eu entendi. Por isso que em Romanos 10 fala: como ouvirão se não há quem pregue? Então precisa que alguém mostre, que alguém oriente, para que aquela pessoa tenha entendimento e fale: verdade, isso faz sentido. No Antigo Testamento, há dois vocábulos para a conversão. O primeiro é Nachan, que serve para expressar um profundo sentimento, ou de tristeza, ou de alívio. Tá? No Nipal, né? Você está com a revista aí em casa, Nipal, Curral, há algumas vertentes de rabinos que interpretaram as palavras e eles ajudaram no processo do conhecimento hebraico. Então esse Nipal que está aí é uma vertente do conhecimento hebraico gramatical, que um rabino puxou. Existe uma vertente gramatical muito conhecida que é de Hillel. Hillel era avô de Gamaliel.
Gamaliel foi o homem que falou aquela questão lá com os discípulos: deixa, se for de Deus vai continuar, se não for de Deus vai morrer. O avô dele é que foi um grande rabino, intérprete da palavra, e ele traduziu deu muitas explicações sobre as palavras bíblicas. Por isso que essa palavrinha está aí, ó, Nipal. Então, Iléu é outro. Então, são 4 ou 5 mais conhecidos aí, que a gente se baseia neles para interpretar o texto hebraico antigo. E aqui está usando mais o Nipal. Então, no Nipal, Nachan significa arrepender-se. Mais embaixo está aí, ó, ao passo que no Piel é uma outra vertente hebraica de raciocínio, tá? Significa consolar-se. Então, no Antigo Testamento, quando alguém se convertia, esse alguém passava por um profundo arrependimento, uma tristeza que gera uma ação, porque o arrependimento é isso, o remorso fica ali, só sofrendo e nada. Já o arrependimento te leva à ação. Esse arrependimento também tem um significado de consolo. Espera aí, eu estou triste, mas tem como resolver essa questão, tem como mudar esse processo. Essa é uma vertente da ideia de Nachan. A outra palavra hebraica é shub, que é a palavra mais comum para a conversão, que significa volver, né? Já viu os soldados falando, volver? Eles mudam a direção? É isso aí, voltar-se, virar e retornar, que é uma que nós usamos muito, a ideia de conversão é isso mesmo. Faz uma conversão naquela rua ali e tal. A ideia é essa aqui, dessa palavra aqui, shub, tá? Muitas vezes utilizada no sentido literal, mas também usada com relação a Deus, como com relação ao homem, mas logo adquiriu um significado religioso e ético. Esse sentido mais proeminente dos profetas, aonde ele chegava e falava assim: povo, converta-se do mau caminho, desvia-se desse caminho que vocês estão, busca o Senhor enquanto se pode achar, invoca enquanto está perto. A ideia por trás ali é essa palavra raiz aqui, shub. Então, essas são as 2 palavras de conversão no Antigo Testamento. No Novo Testamento, a mais famosa é metanoia. Essa palavra mais comum para a conversão e também a mais fundamental dos termos empregados. A palavra é composta de meta e nous, que por sua vez é relacionado com o verbo gnosco, saber, conhecer, que do latim é nocere, português, conhecer. Tudo referente à vida consciente do homem. A tradução comum na Bíblia é arrependimento. Não faz plena justiça ao original, tá? Visto que dá indevida preeminência ao elemento emocional. A ideia de raciocínio fica fora. Mas não é. Existe sim um raciocínio por trás do arrependimento. Tem que haver entendimento. Lembra de Paulo? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável. Este é o culto racional. Então não é uma coisa só de emoção. O momento que eu estou cultuando a Deus, meu coração exulta, eu fico feliz, eu fico alegre e tal. Mas não é só isso. Tem que haver entendimento. Por isso que Paulo fala, eu vou orar em espírito, mas também vou orar com entendimento. Paulo fala sobre isso. Paulo fala sobre a questão de que a minha mente, ela precisa ser trabalhada. Como assim? Filipenses, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. A palavra sentimento, se você for ali no grego, é pensamento. Então, pensa em vocês como Jesus pensa. Todo o capítulo 4 ali de Filipenses, capítulo 2, você vai encontrar a palavra pensamento. Aonde você lê sentimento ali, é pensamento. Os tradutores não quiseram ficar repetindo a mesma palavra, mas no grego é a mesma palavra. Tende em vós o mesmo pensamento que houve em Cristo Jesus. Tende em vós o mesmo pensamento. Por quê? É aqui, ó. Aqui que está o campo de batalha. É aqui que funciona. Então, como é que é a metanoia? É quando aqui começa a mudar. Não é só o sentimento. Se eu for basear somente em sentimento, isso pode dar problema. Por isso que no final de um culto, quando 5, 6 pessoas atendem ao chamado que o pastor faz aqui, no momento que nós conhecemos como apelo, nós temos a noção de que o que aconteceu naquele momento ali, não foi uma conversão para nós, estou falando para nós, tá? Eu enxergando, eu não vejo como conversão, eu vejo como uma decisão.
Porque o pastor virou, pregou a palavra. Quando eu falo pastor, não estou falando pastor Hélio, não, estou falando pastor no modo geral. Eu preguei, alguém pregou. Alguém veio aqui e pregou. Resultado, o que acontece? No final a gente fala, quer entregar sua vida a Cristo, quer ter um encontro com Cristo hoje? Aí a pessoa fica de pé. Quer dizer, ela tomou uma decisão. Os frutos vão dizer, os frutos de obra, tá, gente? De trabalho, de envolvimento, com o tempo de espírito, fruto de espírito também, e tal, vão dizer se aquilo ali não foi só uma decisão, se aquilo ali foi uma conversão, se houve uma mudança aqui, mas também aqui. O problema é que há uma ênfase demasiada aqui, só coração. Ah, eu não senti a presença de Deus no culto hoje. Você não tem que sentir a presença de Deus no culto, você tem que crer. Você não tem que sentir a presença de Deus no culto hoje, você tem que crer. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali estarei no meio deles. Então, se o Senhor está no nosso meio, eu não preciso sentir, eu tenho que crer. Se eu fico com essa conversa de sentir, aí eu vou ser todo sazonal. Vai ter culto que ele vai estar, vai ter culto que ele não vai estar. Mas o culto não é para nós, o culto é para ele. Eu não venho aqui para cultuar a mim mesmo, nem cultuar homens. Eu venho cultuar ao Senhor. É Ele que tem que gostar, Ele que tem que sorrir, Ele que tem que ficar feliz. Eu tenho que vir aqui como um sacerdote, entregar a minha oferta viva. É isso que eu tenho que fazer. Eu sou a oferta viva para o Senhor. Tá bom? Outra palavra é epístrofe, tá? Esta palavra é a segunda em importância, logo em seguida a metanoia. Enquanto a Septuaginta, metanoia, é uma das traduções de Nachan, a palavra epístrofe segue a tradução de Shup, usadas constantemente no sentido de retornar ou voltar. Então, a ideia, ela tem essa questão também da volta, essa palavra epístrofe. E a outra palavra é metameleia, né, ou metamelomai. Somente a forma verbal é utilizada no Novo Testamento, significa literalmente vir a afligir-se depois. É quando vem aquela dor de Nachan, lá do Velho Testamento vem aquela dor, você, poxa, eu preciso tomar uma posição, eu preciso tomar uma decisão, eu preciso seguir a Cristo. Saiba de uma coisa, quando você diz isso com sua boca, Ele já te encontrou, Ele já te achou, e o Espírito já te convenceu a uma mudança fundamental na sua vida. E aqui, queridos, nós temos o ponto de número 4 da nossa lição, que é os limites do individualismo. A Bíblia revela que cada ser humano é criado à imagem de Deus, é único, precioso e insubstituível, criado ser racional, cada pessoa é moralmente responsável perante Deus e perante o próximo. A Bíblia revela que Cristo morreu por todos os homens. O fato de ser o homem criado à imagem de Deus e de Jesus Cristo morrer para salvá-lo é a fonte da dignidade e do valor humano. Por isso, presta bem atenção, ele tem direitos outorgados por Deus de ser reconhecido e aceito como indivíduo, sem distinção de raça, cor, credo ou cultura. De ser parte, o homem, né, o indivíduo, ele tem o direito de ser parte digna e respeitada numa comunidade, de ter plena oportunidade de alcançar o seu potencial. Por isso que você encontra em Atos dos Apóstolos ali, quando a igreja primitiva dizia, não havia necessitados entre eles. Por quê? Todos têm direito à dignidade, todos têm direito a serem aceitos igualmente. Infelizmente, a gente tem essas coisas, né, de classes sociais, né? Mas na igreja não tem isso, não. Não será assim entre vós, diz o Senhor. Aqui todo mundo é igual. Todo mundo aqui dentro é ovelha, com funções diferentes, mas todo mundo é ovelha do bom pastor. Conforme o registro na Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira, o indivíduo é autônomo para fazer suas escolhas de acordo com sua inalienável liberdade de consciência. Portanto, olha só que interessante isso aí. Capaz de escolher a sua religião, o homem é capaz disso, é livre para aceitar ou rejeitar a religião. A gente não tem que forçar nada a ninguém.
Ah, mas fulano tinha que vir na igreja, fulano tinha que não sei o quê, fulano tinha que converter e tal. Nós não podemos forçar. Deixa a pessoa caminhar no tempo dela, ela prestará contas disso aí. É livre para propagar e ensinar a verdade como a entenda, sempre respeitando direitos e convicções alheios. Sempre, irmãos, a gente respeita as pessoas, respeita a opinião do outro. Às vezes é difícil aceitar, mas temos que aprender isso. É livre para convidar outras pessoas a participarem dos cultos e outras atividades na sua religião. Você não se assusta se uma pessoa de uma outra religião, de uma outra denominação, de um outro grupo, te convidar a participar de um culto. Porque nós somos livres para isso. É livre para possuir propriedade e quaisquer outros bens necessários à propagação de sua fé. Somos livres, mas com responsabilidade. Temos a liberdade de agir dentro daquilo que Deus já traçou para nós como seus filhos amados. Fora disso, fora desse arraial, é libertinagem. É querer fazer aquilo que a gente acha que é certo e ponto. E, na verdade, não é bem assim que funciona. Nós devemos, cada vez mais, buscar no Senhor respostas para crescermos diante de Deus. E aí, então, irmãos, o homem é um ser criado à imagem e semelhança de Deus, um ser dotado de arbítrio, de escolha. Ele pode escolher. Deus, em sua soberania, chama o homem para o seu resgate e, assim, manter relacionamento com ele. Diante de tamanha manifestação da sua graça, reconhecer-se como pecador e aceitar Jesus como Salvador é o maior marco na sua vida, quando define uma nova caminhada, um novo recomeço, a partir de uma mudança de mente chamada conversão. E assim ele caminha agora não mais como uma criatura perdida, morto em seus delitos e pecados, mas sim agora como nova vida em Cristo Jesus. Amém? Então essa é a nossa lição de hoje, nessa quarta-feira, onde aprendemos mais, crescemos mais, e com isso a gente caminha conforme a vontade do Senhor, nesse crescimento espiritual cada vez mais.